Deve prazer de receber o Marcelo Tocar, companheiro, ceareiro lá do grupo espírita Francisco de Assis, né? E que terá aqui, né, teremos aí o prazer de ouvi-lo, e que possamos, Senhor, fazer o melhor, e que ele possa ser abençoado, iluminado aí pelos benfeitores de nossa casa. Isso aí, Marcelo. Bom dia a todos. É sempre uma renovada alegria estar aqui com vocês. Uma vez que eu venho aqui, isso é um refrigério para a minha alma. Por várias razões. A gente chega aqui, olha ali, contempla todo esse entorno aqui, a gente que conhece um pouquinho a história de trabalho de vocês. Conversa com corações queridos, encontra ajudas preciosas, é meu carinho. Tanta gente, Dorinha, tanta gente recebendo sempre a gente com tanto carinho, alegre, tive a oportunidade de conversar um pouco ali. E, na verdade, a gente se sente reabastecido. Confesso para vocês que nesse período de pandemia, toda vez que eu venho aqui, ainda tem uma alegria diferente. Às vezes a gente faz algumas exposições pela tela. Gente, é muito ruim você se olhar na tela, você está falando para você, é tão bom a gente olhar aqui uma pessoa. Quando a gente pega um cochilando, né? Não tem problema não, 1, 2, não tem problema não. Quando passa de 4 a gente se assusta, né? Que a gente deve estar ruim mesmo, né? Mas hoje nós tivemos aqui a oportunidade de ouvir uma música muito boa, como sempre, sou fã desse pessoal aí. Amai-vos uns aos outros. Foi uma das partes da música. O Valério leu a página belíssima aqui, que, como ele bem disse, dispensa comentários. Então, nós, antes de começarmos a falar aqui, já somos chamados para 2 pontos importantes dos ensinamentos de Jesus na nossa doutrina espírita. Façamos luz, portanto, dos bons espíritos, nos inspire para poder tratar com vocês, nesta bela manhã de primavera, um tema tão importante que é a vida futura. E eu queria, logo a seguir, que a gente vai falar várias coisas sobre a vida futura, já mencionar uma pergunta que já é a grande reflexão desta nossa manhã. Dizem os estudiosos que se você quiser deixar alguma mensagem em alguma exposição que você faça, dê nos 7 primeiros minutos. Então aí está a mensagem, nos 7 primeiros minutos. Para ninguém esquecer por que, em geral, se cuida tão pouco da vida futura. E aí a primeira coisa, será que nós, cada um de nós temos tido ao longo de nossas vidas o cuidado com a vida futura, ou também fazemos parte daqueles que estão incluídos nessa pergunta? Mas não pensem que essa pergunta é minha. Essa pergunta não é minha. Essa pergunta foi formulada por Allan Kardec no século XIX. E a gente vai procurar, nesta manhã, refletir uma série de pontos e nós vamos procurar respondendo alguns quesitos, de forma que, ao final, nós tenhamos um breve resumo, 4 linhazinhas, dizendo a resposta para essa questão formulada por Allan Kardec. E a gente vai falar sobre ela lá na frente, daqui a pouco. É certo, como está errado. Vamos começar com o Evangelho de João. João, no capítulo 18.
versículos 33 a 37, ele tem uma das mais belas e significativas páginas do Evangelho de Jesus, na minha opinião, e a gente vai falar por quê. Porque tem tudo a ver com o tema que nós vamos tratar hoje de manhã. Pilatos pergunta para Jesus: tu és o rei dos judeus? E Jesus respondeu com uma pergunta: de ti próprio dizes, ou outros o disseram sobre mim? Respondeu Pilatos: achas que sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes entregaram-te a mim. O que fizeste? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. E aqui está a grande chave das nossas reflexões de hoje. Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Disse-lhe Pilatos: então és rei? Jesus respondeu: tu dizes que sou o rei. Eu nasci para isso e para isso vim para o mundo, para dar testemunho da verdade. Todo aquele cujo ser é da verdade, ouve a minha voz. Nestes versículos de João, consta esta mensagem de Jesus: o meu reino não é deste mundo, que é a primeira grande mensagem objetiva que Jesus diz: olha, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino não é deste mundo, obviamente o reino dele é de outro mundo. Se o reino dele é de outro mundo, nós temos um futuro a ser alcançado. É uma dedução lógica para a gente hoje, né? As pessoas da época, nós bem sabemos, não tinham esses entendimentos, essa perspicácia, com pouco acesso tinham os estudos. Então, aqui, nestes versículos, João vai dar a grande dica. E aí, nós lembramos que isso aqui já está no final do messianato de Jesus, ele já está sendo preso, já vai ser martirizado e crucificado. Mas quando Jesus fez as suas pregações, através das suas parábolas, através dos seus sermões, que ele fez aquele belíssimo sermão da montanha, que repercute na humanidade até hoje, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E ele segue no Sermão do Monte. Aquele bem-aventurados, não estava Jesus dando a mensagem: olha, você é feliz porque passa fome, você é feliz porque é injusto. Não. Bem-aventurados, avante nessa tua luta, siga, a tua recompensa é na vida futura. Ele não prometia para aquele instante que estava ali, para aquele átimo, aquele tempinho que estava na terra, que todos os problemas e todos aqueles sofredores, e eram muitos, nós sabemos, que eles seriam assistidos. Não foi isso. E aí Jesus, a partir deste Evangelho, dessa passagem do Evangelho, nós vamos desdobrar os nossos raciocínios. Então, a vida futura, o livro dos Espíritos, lá na parte 2, né? Temos 4 partes no livro dos Espíritos. Na parte 2, tem lá, Mundo Espírita ou dos Espíritos, tem um capítulo 6 que fala da vida espírita, e aí nós vamos tratar especificamente dessa questão 306b, não nos esquecendo. Né? O livro dos Espíritos foi a primeira obra codificada por Allan Kardec, lá em 1857, a edição definitiva em 1860, que nós estudamos até hoje, né? A pergunta era: o espírito entrevê o objetivo da vida terrestre com relação à vida futura? Então vejam bem que logo na primeira obra de Allan Kardec, ele fala especificamente, diferentemente de Jesus, que à época não poderia falar de vida futura, porque ninguém compreenderia. Allan Kardec já traz esse conceito de vida futura para a gente. E a resposta dos espíritos, como sempre, muito clara, né? Seguramente que a vê e compreende muito melhor do que quando vivia no corpo. Então,
Então, a primeira resposta que os espíritos dão para Kardec nesta pergunta é, pessoal, enquanto vocês estão na Terra aí, vocês não estão muito preocupados com as questões relacionadas à vida futura. Mas quando chega aqui, e aí o entendimento se faz de forma diferente, outros esclarecimentos, outras visões, tantos arrependimentos, como nós sabemos, tantos desconhecimentos, tantas grandes surpresas, e a pessoa que pensou que morreria, ficaria inerte, se vê continuando no plano espiritual. Então os espíritos dizem, olha, bem melhor vez agora do que quando estava lá. Compreende a necessidade de purificação para chegar ao infinito e sabe que a cada existência se livra de algumas impurezas. Outra que tem um assunto que é relevante a gente falar. É relevante a gente falar. Já vai nos auxiliar na formatação de uma resposta. Então, se nós sabemos que cada existência nos livra de alguma impureza, nós temos aqui fundamentos. E cada existência, porque nós temos mais de uma existência. Se nós temos mais de uma existência, nós somos reencarnacionistas, acreditamos na reencarnação. E se nós acreditamos na reencarnação, este que é um fundamento basilar da nossa doutrina espírita, nos auxilia, nos remete a, de vez em quando, estarmos pensando dessa forma. E a reencarnação, que é essa permissão que nós temos para nos aprimorarmos a cada vez que passarmos aqui. E aí fica mais uma reflexãozinha, que essa com certeza todos nós já fazemos, né? O que eu estou fazendo desta minha reencarnação para me livrar dessas impurezas? Será que eu já posso dizer, Marcelo, você está virando a casa dos 70, tirou alguma impurezazinha? Ou juntou mais impureza, acumulou impureza? Então são reflexões que às vezes um texto desse leva que nós venhamos a fazer. Mas na parte 4 também, que vai falar das esperanças e consolações, Kardec volta ao tema. Eu estou me fixando um pouquinho nesta obra, que foi a primeira obra. E aí na questão 959, vem a pergunta de novo. De onde vem para o homem o sentimento instintivo da vida futura? E aí, se nós pensarmos de onde vem do homem, nós vamos ver que desde os primórdios, não tem nada a ver só com o século XIX, doutrina espírita, desde os primórdios, já existe no homem, e é só a gente pegar a literatura antiga, aqueles povos lá do antigo, os egípcios pensavam dessa forma, os hinduístas pensavam dessa forma. Depois nós viemos com os gregos, romanos, todos eles pensavam dessa forma, tudo até antes de Jesus, tudo muito antes da doutrina espírita. E aí Allan Kardec vai fazer, ele mesmo, que como nós sabemos, né, foi um daqueles druidas, né, sacerdote druida, ou druida, vejo druida, enfim. Ele mesmo, que viveu naquela época, que tinha essa percepção de vida futura também, já naquela época. E aí os espíritos vão responder. Já o dissemos, né? Os espíritos, às vezes, ao longo de toda a obra de Kardec, ficam-se meio que irritados, entre aspas, né? Como quem diz, gente, não aprenderam ainda. Eu já falei. Antes da reencarnação, o espírito conhece todas essas coisas e a alma guarda uma vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado espiritual. Voltamos à pergunta anterior e nós vamos ver que os espíritos dizem que se lembram muito mais quando estão lá. E depois nós viemos para cá, a gente esquece, felizmente esquece, né? Já pensou? Eu gosto tanto da minha amiga Chiara aqui. Se eu soubesse que nós tivéssemos sido um desafeto, o primeiro dia que ela me chamasse aqui, eu falei, sim, o espírito é pequeno ainda, né, gente? O espírito é pequeno ainda. E se for dentro de casa, com aqueles que são nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos. Então,
precisa, uma das coisas que eu acho, eu particularmente tenho uma opinião pessoal, essa misericórdia divina de nós não nos lembrarmos é uma possibilidade fantástica para nós evoluirmos dentro daquilo que nós vimos que ainda temos, limpando as impurezas e para auxiliar outros também a evoluir. Deixando esse aqui, já está lá no Livro dos Espíritos também, uma partezinha, né? Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor por meio do presente que lhe é dado preparar o futuro. E aqui vem um outro ponto importantíssimo para aquela nossa perguntinha. Eu, Marcelo, vocês, cada um de vocês tem neste momento de hoje, a possibilidade de construirmos o nosso futuro. Qual é o futuro que nós queremos aqui? O que nós fizemos hoje de manhã, ao levantar? O que nós estamos fazendo aqui? Porque tem um auditório cheio aqui, 9h20 da manhã de um sábado. Por que nós estamos aqui? Mas se nós estamos aqui, é porque nós já temos a percepção de que nós precisamos de alguma coisa para nos ajudar, nos impulsionar cada vez mais a buscar esse aprimoramento que tanto precisamos, que tanto já compreendemos e que tantas vezes resvalamos, tantas vezes caímos, mas cair não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Agora cair e ficar, como nós dizemos, estatelado, aí é uma opção. Você cai, levanta, e recomeça ali. Isso não tem problema, isso é o processo. O processo é esse, é longo, é demorado, é sofrido, mas ele é de uma recompensa extraordinária, que a gente mesmo pode avaliar. Eu não sou daqueles que dizem, olha, eu sou isso, eu sou aquilo, que não. Valorizo cada milímetro que você acha. Às vezes você acha, né? Às vezes você pensa que achou, mas deu aquele passozinho, às vezes não é bem assim, mas a gente tem que valorizar isso também, até para ser uma automotivação que nós possamos ter para seguir na jornada. Essa obra aqui, de Allan Kardec também, o Evangelho segundo o Espiritismo, vem completar em muitas etapas, não vamos mencionar aqui apenas aquelas que nós achamos principais, né? Que fala especificamente sobre a vida futura. Esse Evangelho aqui, segundo o Espiritismo, ele tem 28 capítulos. Capítulo 1, não vim destruir a lei. Capítulo 2, meu reino não é deste mundo. Este é o título do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Lembram-se da mensagem do Mestre Jesus, lá no Evangelho de João? O meu reino não é deste mundo. É o título do nosso capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o item 2 deste capítulo 2 trata especificamente da vida futura. De novo, Allan Kardec tem o cuidado de expor na sua obra fundamental de grande importância, essa também, que trata dos ensinamentos contidos nos Evangelhos, foram ministrados esses ensinamentos pelo Mestre Jesus. Então está lá. Por estas palavras e estas palavras aqui, vamos entender aquele texto que eu projetei agora há pouco aqui, tá? Porque é a continuação. Neste capítulo 2, a primeira coisa que aparece é aquele texto que eu projetei aqui, das palavras de João, e aí Kardec faz um comentário. Por estas palavras, Jesus se refere claramente à vida futura. Isso é Kardec dizendo. Ali atrás eu disse, né? Obviamente eu já tinha lido isso que está aqui, mas é uma interpretação, né? Claramente a vida futura que ele apresenta em todas as circunstâncias como uma meta que se destina à humanidade como devendo constituir objeto das principais preocupações do homem na Terra. Opa, vamos parar aqui de novo. Qual era a pergunta de Allan Kardec? Por que o homem não se preocupa, né? Quando está na Terra? E Allan Kardec diz aqui que deve ser uma das principais preocupações do homem na Terra. Daí, a gente reforça o convite da importância da nossa reflexão
que nós temos feito com relação a pensarmos, a organizarmos, a estruturarmos, a planejarmos essa nossa vida futura? E aqui está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, né? Segundo, no capítulo, seguindo, no capítulo 2, meu reino não é deste mundo, no item 2, justamente, que ele vai falar que sem esse dogma, está escrito lá, no item 2, o dogma da vida futura. E aí, gente, vamos entender essa palavra dogma como sendo uma verdade absoluta. Não tem nada a ver com esses dogmas que nós ouvimos por aí, essa coisa até paranoica, de sem raciocínio, sem nada acertado. Não. Dogma é a definição de qualquer dicionário da língua portuguesa, está lá. Dogma é uma verdade absoluta. Então, quando Allan Kardec coloca no nosso Evangelho segundo o Espiritismo que esse dogma, o dogma da vida futura, é dessa verdade absoluta. Está levando em conta as respostas dos Espíritos lá no Livro dos Espíritos. Está levando em conta outras considerações que nós vamos fazer logo adiante. Então, se tudo aquilo que Jesus falasse, se tudo aquilo fosse fake, para utilizar uma linguagem de hoje, gente, o que seriam aqueles princípios morais? Seria nada? Você faria aqueles discursos morais maravilhosos que encantam a humanidade até hoje, muitos daqueles temas, muitos daqueles assuntos, e aquilo seria nada? Seria para acabar? Não. Claro que não. Então, de fato, essa é uma afirmativa que Kardec faz e tem razão. Se aquilo não fosse verdade, essa vida futura, nada daquilo faria sentido que Jesus falava e pregava, né? E aí, naturalmente, que Jesus, naquele momento lá, como nós dissemos atrás, não estava falando só da vida presente, ele falava também com relação a um futuro que a gente hoje, olha só que privilégio nós temos. Vamos voltar ao texto que o Valério leu agora há pouco, da reclamação. Nós reclamamos tanto. Gente, que privilégio nós temos, todos nós, sem exceção. Não tem um único de nós hoje que não compreende isso com uma certa facilidade. E todo aquele pessoal daquela época não tinha a menor ideia do que fosse a tal vida futura. Jesus, com muito jeitinho, com muita metodologia, explicou daquela forma. Então nós somos, e nós reclamamos. Né? A páginazinha vem aqui, puxa uma orelhinha nossa, puxa outra. Por quê? Que a gente reclama, e reclama com tantos benefícios que já temos. Então, é claro, né, que Jesus, mestre que era, né, e foi a única coisa que ele foi mestre. Ele era um mestre mesmo que ensinava. E nós vimos aquelas tantas parábolas, temos cerca de 55 parábolas, cada uma mais linda que o outro, cada uma com ensinamentos mais profundos que outros. E Jesus trazia aquilo, utilizando a sua vida de campesino lá, utilizando a charrua como um instrumento importante, utilizando o vinho para caracterizar a transformação de um homem, utilizando as paisagens bucólicas, utilizando as aves, os animais da época, para trazer os seus ensinamentos. Assim que ele fazia, assim que ele trouxe aqueles ensinamentos todos nas suas pregações diversas, no mar, na terra, na montanha, nas cidades, ao caminho, no templo, onde quer que ele estivesse em Brasília, ele utilizava todas essas figuras. Ele falava assim da vida futura. E foram tantos que não compreenderam, e hoje, com o nível de compreensão que nós já temos, nós até compreendemos que alguns não compreenderam. Mas hoje, tantos ainda não compreendem, e aí a gente pode ver, não que nós compreendamos tudo muito bem, não é isso, né? Não vamos aqui imaginar que o Marcelo já compreendeu isso muito bem. Não, isso não é verdade. Mas eu compreendi, mas estou procurando compreender. Não compreendi, mas cada vez que eu penso um pouquinho mais fundamento, mais razão eu encontro para firmar esse entendimento. Mas
mais uma oportunidade eu tenho de, entendendo, poder, em determinado momento, trazer essa minha opinião, trazer esse meu ponto de vista, trazer essa minha análise disso que está aí, como estou fazendo aqui agora. Ah, é melhor? Claro que não, tem gente que falaria muito melhor do que eu sobre esse tema, mas é um tema que eu falo do coração. Um tema que eu falo com a absoluta convicção de que é o dogma, que é uma verdade absoluta. É com esse entendimento da vida futura que nós vamos ter a capacidade de compreender melhor as dificuldades da Terra. Gente, está aí, todos nós somos sobreviventes. Todos, cada um de vocês tem um rótulo aqui, eu também, de sobrevivente. Passou a humanidade agora, estamos no final, graças a Deus, comparando o que já tivemos, passamos com tantas e tantas dificuldades, tantas dores, sofrimentos, parentes, amigos, vizinhos, companheiros de longa data, né? Que desencarnaram neste momento da pandemia. Conversava eu com meu amigo Alegre ainda há pouco sobre essas situações que a gente tem no nosso prazo, né? Nós temos o nosso dia de partida, né? Ninguém parte mais cedo. Ninguém parte mais cedo, de forma geral, retira sempre os excessos, né? Que pega um carro e sai desabalado a carreira por aí, desrespeitando tudo. Gente, é outra coisa, nós estamos antecipando. Então, existem algumas exceções, nós não estamos tratando de exceções, estamos tratando da generalidade. Então, na generalidade, nós chegamos aqui e temos o nosso momento, por várias razões, inclusive por enfraquecimento mesmo das funções vitais do nosso organismo, que vai envelhecendo e é um processo natural. Nascer, crescer e morrer são um processo absolutamente natural, a gente vai falar um pouquinho disso também já. Então, nós compreendemos essas dificuldades e nós compreendendo essas dificuldades, podemos entender que o que se aguarda, o que nos aguarda na vida futura, vai sim depender muito da forma com que a gente, inclusive, entende as dificuldades que passamos e que vemos no entorno de nós e que nós temos sim, a obrigação, como diz a página aí, vai fazer crítica, e na hora H vai deixar de ajudar aquele que está desvalido. Ah, tá bom, ele é um criminoso, tá bom, e o que você está fazendo para minorar aquela situação? Ou você é aquele votinho que dá o empurrãozinho no final? São essas coisas que nós precisamos avaliar. É difícil? Muito difícil. É fácil a gente chegar e falar, não é fácil. Mas nós já sabemos que isso é importante, até porque nós sabemos que nós podemos ter sido alguém um pouquinho pior do que esse que nós estamos acusando. Então, essa tolerância, essa condescendência, não é com erro, com erro não, mas com o equivocado, e todos nós somos equivocados também. Eu não consigo ver nenhum de vocês que não seja equivocado em algum ponto, porque se nenhum de nós aqui tivesse nenhum equívoco, com certeza, neste momento não estaríamos aqui. E qual é o problema de nós sermos equivocados? Nenhum, gente, nenhum. Se a gente estiver procurando corrigir esses equívocos, essas nossas impurezas que nós vimos há pouco, nenhum. Então, existe essa abordagem muito interessante, né? E aqui é o outro ponto. Todo cristão crê na vida futura. E aí nós vemos, independentemente da denominação religiosa que se tenha, nós vamos ver que todo cristão acredita na vida futura. Qual é o problema? O problema é que muitos têm uma ideia que é vaga. Essa se afasta alguns pontos, outras doutrinas, outras religiões, e nós temos a oportunidade de ver na família, às vezes você não sendo. Eu não entendo esse negócio. Eu faço parte da religião católica. Eu não estou criticando a religião católica, estou dizendo um fato que acontece comigo, tá? E aí, então eu estou lá, a gente vai, morre parente, a gente vai à missa de 7º dia, vai à missa de 30 dias, tem missa de 6 meses, tem missa de 1 ano, e eu não consigo ter conforto de nada. E aí, você é espírita, né? É espírita, né?
assim? Eu falei, é. E eu fico muito à vontade para falar disso, porque a minha origem é da religião católica também. Aos 14, 15 anos, comecei a questionar um monte de coisa que eu não tinha informação de nada. E eu, como se diz, debandei. Então, o que é que vem das pessoas que são católicas, para mim é fácil eu entender, porque eu passei por esse processo também. Mas nós vemos, quantas vezes a gente está no atendimento fraterno na casa espírita e chega alguém num desespero e aí a colocação dele, porque ele não tem fé, porque ele perdeu, participa de alguma, participo, mas nunca acreditei de nada. Mas continuo indo lá. Então, nós vemos aqui, aí não é crítica, isso são constatações que nós temos de que essa ideia da imortalidade da alma, que as pessoas acreditam que a vida continua, mas a pessoa não consegue ter aquela base da lógica, da razão, e aí fica descrente no momento de uma crise, de problemas que todos passamos, né? E aí a pessoa está vulnerável demais. Por quê? Porque para algumas pessoas é apenas uma crença. Ela acredita naquilo que ouviu desde pequenininho, cresceu, fez primeira comunhão, casou, batizou os filhos, e na verdade ficou tudo na base da crença, né? Então aqui está uma questão importante, né? A doutrina espírita, e ela é libertadora porque ela traz para a gente a possibilidade dos esclarecimentos que Jesus nos fez em tantos momentos da sua passagem por aqui. E aí é um trechinho que tem no livro do Evangelho segundo o Espiritismo também. O Espiritismo da vida futura deixa de ser simples artigo de fé, mera hipótese, e torna-se uma realidade material que os fatos demonstram. Os fatos demonstram, né? A gente pode questionar fatos. Que fatos demonstram isso? Demonstram, e não são poucos, tá? Essa descrição da vida futura, ela é tão minuciosa que ela é feita pelo próprio ser que está passando pela dificuldade no plano espiritual. Eles mesmos é que vão trazer essas mensagens para a gente, como nós vamos ver aqui. Ó. A vida futura representa perfeitamente a justiça divina. Quando nós compreendemos a vida futura, e nós vamos entrar aqui numa parte que a gente vai compreender melhor, a gente vai entender a justiça divina, que muitas vezes nós nos rebelamos contra ela. E esse aqui também é um exemplozinho, esse já está lá no item 6 do próprio capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. E aquele que se identifica com a vida futura, aquele que acredita na vida futura, se assemelha ao rico que perde um dinheiro, está bom, aquilo não vai fazer falta para ele. Agora, aquele que está vinculado somente às questões materiais, somente à questão da ganância, do ganhar, do ter e não do ser, esse se assemelha ao pobre que perdeu, que já tem tão pouco, e aí perde um pouquinho que tem, e aí se desespera porque perdeu tudo. Esse eu achei um exemplo muito rico, muito interessante, que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz, para mostrar realmente a importância que tem examinarmos a questão da vida futura. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo, mas aí agora já no outro capítulo 17, que é o Ser Perfeito, tem um item 3 que fala do homem de bem, que é uma exposição completamente à parte. Temos lá, nós estudamos a doutrina espírita, nós conhecemos já aquela relação de quesitos que um dia, para ser homem de bem, precisamos ter todas. Eu já meio desanimador se olhar aqui. A primeira vez que eu olhei, eu falei, gente, vou fechar isso aqui e desistir. Primeira vez, gente, a primeira vez. Eu desisto, isso aqui não é para mim, não. Aí depois você pega, olhou. Aí você vai pensando, e aí você vê, hoje eu continuo com um monte lá, que até não consigo sair do zero, não, viu, gente? Mas tem alguns que eu já disse, não, esse aqui eu já trabalho um pouquinho mesmo. Estou meio capenga, esse aqui eu estou bem capenga, mas aqui eu já posso dizer que estou nessa luta aqui, ó. Nessa luta aqui eu estou também.
Então é esse o processo que a gente vai fazer. E qual é o importante aqui? Olha, tem... Isso aqui, não. Meu Deus do céu, que coisa. Meu Deus. Não tem problema. Tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Aqui, ó, esse é apenas um quesitozinho daqueles totalmente aderente ao tema que nós estamos examinando nesta manhã. Eu acredito na vida futura. Eu tenho fé nisso para acontecer. E aí eu então, já nessa análise, nessas reflexões que nós somos convidados a fazer, ninguém critica a busca do bem material não, viu gente? Ninguém critica. Jesus não criticava, a doutrina espírita não critica. O teu recurso é legítimo, é fruto do teu trabalho, o teu trabalho é honesto, qual é o problema de você ter o teu conforto, qual é o problema de você ter vestimento que você considera adequado, que more num lugar que você ache bem, que você faça uma viagem de lazer, que você tenha os recursos para educar seus filhos, qual é o problema disso? Zero, nenhum. Ninguém precisa ter problema com relação a isso. O que você recebe, você despende trocado para ajudar alguma instituição, para ajudar um medicamento, a formação de alguém que está estudando, auxílio na compra de um livro, ou você simplesmente passa ao lado, amealha aquele recurso, deixa para os herdeiros para eles brigarem depois. Então a gente precisa compreender que esse conjunto de coisas é que vão nos auxiliar, essas coisas que vão nos auxiliar a compreender toda essa temática que nós estamos vendo. E a vida futura. E agora nós vamos entrar numa parte muito interessante, que é mais uma obra de Allan Kardec, fundamental do Céu e Inferno, que é o temor da morte. E esse temor é o temor da morte que existe. É um efeito da sabedoria e da providência, uma consequência do instinto de conservação comum a todos os viventes. É importante que nós tenhamos medo da morte, sim. Aquele medo da morte deve se preservar. O instinto de conservação, a minha vida, eu preciso da minha vida. Até porque é através da minha vida corporal, como nós aprendemos, através desse corpo físico que nós temos, que é o instrumento que vai nos permitir a luta, a elevação. E quando nós retornarmos aí sem ele, e aí nós vamos ver, demos conta daquilo que nos programamos, daquilo no nosso planejamento, para aquela reencarnação. Então, é importante, é sabedoria, sabedoria divina diz, você tem o temor da morte, mas esse temor da morte, não o temor da morte que nós vemos aí, né, aproveitamos até esta semana, que foi semana de finados, e nós vemos, eu tenho uma sobrinha muito querida do coração, morou até na minha casa durante um ano e tal, e ela é muito, a sobrinha é minha filhada, muito querida, mas é aquela católica, né? A gente se respeita, ela sabe que eu sou espírita, eu sei que ela tem as convicções dela muito arraigadas e fica tudo bem. Todo ano, né, eu sou micano, moro aqui, todo ano ela vai lá na sepultura do meu pai, da minha mãe, e bota lá flores, aí manda foto para mim. Ela acha, eu agradeço muito a ela, mas ela não, até hoje ela não compreendeu que ali nada jaz. Né? Mas aquilo faz bem, eu recebo aquilo com muito carinho, não é com crítica, não, viu gente? Realmente não é crítica. Mas uma pessoa conseguiu compreender ainda que existe uma dimensão diferente, que é aquela dimensão da matéria que acabou. Então, o temor que as pessoas têm da morte é o temor aquele da divindade, né, que nos concede. Agora, quando nós passamos a ter o temor, porque a gente tem medo do vazio, tem medo do nada, né? É claro, nós, no estágio que estamos, você não tem medo, não é isso, não é isso. Mas que a gente vai entrar com desespero, e a gente vê os relatos depois, e não vou falar agora não, senão posso sair do meu roteiro aqui, né? Porque essa conversa vai longe, e aí nós vemos no Céu e Inferno
tem um capítulo específico que é o temor da morte, e eu aí sugiro para vocês, se a hora que tiverem oportunidade, leiam esse item 3, porque ele tem muitas informações que nos auxiliam muito. À proporção que o homem compreende melhor a vida futura, o temor da morte diminui sim, porque aí você deixa de ter aquelas indagações, aquelas perguntas, aquelas dificuldades, né? De novo, o mesmo tema que nós estamos desde o início, a certeza da vida futura, dá curso a outras ideias, você pensa de uma outra forma, você se conduz de forma a compreender aquilo que nós vimos nas palavras de Jesus, que nós vimos no Livro dos Espíritos, que nós vimos no Evangelho segundo o Espiritismo. Antes da certeza da vida futura, né? Nada que não se prenda para o presente. Se eu não acredito na vida futura, então meu tempo é agora, é aqui e agora, vou aproveitar, vou me deleitar com todos os prazeres mundanos que eu tenho oportunidade de fazer, não trabalho, porque trabalhar, se daqui a pouco vai tudo aí, me entrego aos vícios diversos, é isso, essa é a vida. Mas a partir do momento que a pessoa compreende isso que está aí, então esse desprezo que ele considera pelo futuro, ele acaba sendo entendido de uma outra forma. Não, eu tenho que trabalhar para construir, não é para construir, para deixar o patrimônio, eu tenho que construir o meu patrimônio moral, um patrimônio que efetivamente eu vou carregar. E a hora que você sair, não carrega nada, não leva absolutamente nada. Então, essas são as questões. E aí nós vamos ver lá no item 10 também, essa informação lá do céu e inferno aqui, que a doutrina espírita vai transformar completamente essa perspectiva do futuro, que é que nós estamos falando aqui. Nós temos a oportunidade de entender a vida futura, de não ser uma hipótese, e sim ser uma realidade. Nós vamos ver que são os próprios, e aqui é importante, são os próprios habitantes do mundo espiritual que nos vêm descrever essa situação. E aí, bem, nós temos a oportunidade do céu e inferno, falando da vida futura, na segunda parte. A primeira parte é uma parte doutrinária, e a segunda parte são exemplos. O capítulo que nós temos logo aí, o primeiro é o passamento, em que mostra lá, vale muito a pena ler, todo o processo que ocorre no momento que você está deixando o corpo físico, no momento da desencarnação, no momento que você morre no corpo físico e desencarna, quando finaliza o processo de desligamento do perispírito do teu corpo. Então são duas coisas diferentes, que às vezes a gente confunde, dá como sinônimo morte e desencarnação. E são coisas que têm uma diferença. Morte é morte do corpo físico, e a desencarnação é quando já não tem aqueles liames que nós falamos, que ligam o espírito ao corpo, por intermédio do perispírito, aquilo definitivamente se rompe. E para isso nós temos tantos auxílios dos benfeitores espirituais. Então você tem a questão do passamento, e depois nós vamos ter relatos sim, dos espíritos já no plano espiritual. Temos os relatos dos espíritos felizes, dos espíritos em situações medianas, dos espíritos sofredores, dos suicidas, dos criminosos arrependidos, aqueles que são os empedernidos, né? Aqueles que são fixos naquele negócio, são inamovíveis naqueles seus pensamentos, e temos uma série de casos ainda das expiações, né? Espíritos endurecidos, era a palavra que estava me faltando. Espíritos endurecidos, né? Então nós vamos ter esse relato. E olha que curioso, Allan Kardec vai nos trazer 66 exemplos. E devo dizer para vocês que a leitura destes capítulos aqui, a mim, pessoalmente, me trouxe um grande convencimento dessa vida futura. Um grande convencimento da comunicabilidade dos espíritos. Um grande convencimento da reencarnação. Por quê? Porque nós temos aqui de vários, lembra que nós vimos há 3 slides atrás, eles próprios vêm nos responder, e eles nos respondem. Feliz aí,
Kardec foi muito pedagógico, ele é pedagogo renomado, né? E aí ele coloca 18 exemplos de espíritos felizes. Então nós temos diversas formas ali. É um grande ânimo para a gente. E aí ele coloca dos espíritos em situação mediana, 6K, sofredores, vários relatos. Temos muitas oportunidades, viu, meus irmãos, de aprender nesses relatos dos espíritos sofredores. São tantos os casos, tantos arrependimentos que nós vemos das pessoas, daqueles espíritos, daqueles seres, no momento em erraticidade, a nos esclarecer tantas coisas. É bom a gente ver os felizes, é bom e tal, mas a vida não é cor-de-rosa como ficou para eles, porque para tanto eles tiveram mérito, para tanto vem trabalhando há muitas e muitas reencarnações já. E fala dos suicidas, né? Tema mais delicado e específico, a gente já teve até a oportunidade aqui em um determinado momento de tratar esse tema, dos criminosos arrependidos, e pegamos o exemplo da página hoje lá, né, que a gente tem, a crítica que nós fazemos, um dia estarão lá nesse sentido também, desse campo, como criminosos arrependidos. Os endurecidos, aqueles que demoram mesmo a compreender essas coisas, se mantêm firmes no seu pé. Eu sou materialista porque eu não acredito em nada. Ou diz, sou panteísta. Quando eu acabar, vai tudo ser absorvido pelo universo. E a individualidade. E a individualidade não tem. Nós entendemos na individualidade. Nós acreditamos em outro princípio fundamental da nossa doutrina, que é a existência da alma e a sua sobrevivência. Então, na sobrevivência, que nós vamos entender como isso se processa, então, e as expiações terrestres. Então, esse conjunto de exemplos aqui vale muito a pena, se a gente quiser aprofundar um pouquinho esse entendimento da vida futura, nós avançarmos nessa leitura. E aí, Allan Kardec vai dizer lá que a vida futura implica a conservação da nossa individualidade, que é justamente o que eu estava acabando de falar agora. Muito bem, vamos falar agora um pouquinho de obras póstumas, que neste livro, exatamente neste livro aqui, que é um livro que foi publicado em 1890, 21 anos depois da desencarnação de Allan Kardec, é que Kardec coloca aquela nossa pergunta inicial. Ele deixa vários registros importantes nessa obra, né, daquilo que não foi publicado. E na primeira parte deste livro, Obras Póstumas, tem um capítulo dedicado exclusivamente à questão da vida futura, que vale muito a pena também a gente ler. E é nessa primeira parte que ele vai dizer que a vida futura deixou de ser um problema, é um fato apurado pela demonstração, e aí nós mencionamos esses causos do céu e inferno, que é uma demonstração muito clara. Se estivesse demonstrada a inexistência da vida futura, nenhum sentido faria a vida presente. Não tem vida futura? Vai ficar daquilo que nós falamos ainda há pouco, né? E Kardec achava curioso, porque na resposta de por que as pessoas não davam importância, Kardec pensava, mas gente, todo dia morre tanta gente aí, e as pessoas ainda assim, vendo as pessoas morrer, o homem comum, e que nós também, no momento, vamos morrer, e Kardec fez aquela pergunta justamente porque ele não compreendia por quê. Porque o homem não se preocupava, senão quando via nela um fim claro. E aí foi com base nesse entendimento de Allan Kardec que ele aí resolveu traçar todo esse panorama que a gente, de forma resumida, claro, apresentamos aí. A vida continua, né? Nós temos uma vasta literatura espírita, inclusive uma dessas obras, que é A Vida no Mundo Espiritual, psicografada por Francisco Cândido Xavier, editada pelo espírito André Luiz, que começa lá com o primeiro Nosso Lar, e o último livro da sequência é justamente A Vida Continua. Então, e nós temos outros tantos livros, né? Livro de Leon Denis, livro de Gabriel Delane, enfim, livros
Divaldo, enfim, nós temos uma literatura importante. E aí eu sempre falo, a gente tem uma literatura espírita hoje muito grande, muitos volumes, a gente precisa ter cuidado. Vamos fazer uma seleção naquilo que nós vamos ler. Isso eu sempre repito, porque a gente pega muita coisa com o nome de espiritismo, a gente vai ver o fundamento se distancia ou sequer toca naquilo que é o ensinamento da doutrina espírita de Allan Kardec. As reuniões mediúnicas que nós temos, as nossas casas espíritas, em todos os lugares, quantas e quantas oportunidades nós temos a certeza dessa existência, porque nós vemos as comunicações se processam diante da... Então, você não pode ter dúvida como não está aquilo, quantas mensagens são dadas, e aqui quando eu falo de mensagem, e as pessoas às vezes lá fora pensam, reunião mediúnica, ui, esse negócio, mediúnica tem coisas maravilhosas, tem mensagens extraordinárias, tem mensagens de motivação, tem mensagens de esclarecimento, traz um aprendizado enorme, inclusive sobre o tema que nós estamos falando sobre hoje, no futuro. Nos dá certeza, aquele dogma que a gente que a gente tem oportunidade de ver, e a literatura nossa espírita está cheia de exemplos dessa natureza. Né? E nós temos a oportunidade de ver isso aqui através, por intermédio das realizações das reuniões. Então, a vida futura não é uma questão de você ficar na dúvida se ela existe ou não. Não, ela existe. Por que, em geral, se cuida tão pouco da vida futura? E já estamos voltando ao início que nós falamos. Essa era a pergunta de Allan Kardec. E agora nós vamos trazer um breve resumo daquilo que nós falamos aqui. Desconhecimento da vida futura. Por quê? Vamos lá. Porque, em geral, se cuida tão pouco da vida futura? Desconhecimento do que é vida futura. E nós tivemos a oportunidade aqui de relatar diversas situações. A pessoa não sabe o que é vida futura, não conhece, não tem ideia, não tem essa ideia do ser permanente, do espírito imortal que somos. Não tem essa ideia, então fica realmente difícil. Então, esse seguramente é um dos fatores que fazem as pessoas não cuidar da vida futura. Qual é um segundo? É a incompreensão desse espírito imortal que mantém a sua individualidade após a desencarnação. Como falamos em vários momentos, agora de manhã. A pessoa acredita que aquilo vai acabar ali e tal, pronto, acabou. Não, e aqui agora nós estamos deliberadamente repetindo o que nós falamos para consolidar o entendimento do que me parece seria importante sobre essa mensagem. Desconhecimento ou não aceitação da necessidade permanente de retornarmos à carne para repararmos os nossos erros e progredirmos à reencarnação. Então nós já sabemos. Então, se nós já sabemos disso daí, nós já temos esse negócio. Quantas pessoas não são reencarnacionistas? Então, para ele não faz sentido, para a gente não faz sentido aquele céu, como disse um amigo meu outro dia, é o céu de preguiçoso, né? Aquele céu que fica todo mundo tocando harpa, sem fazer nada, né? Nenhum de nós que tem uma atividade física suportaria viver naquela ociosidade, nem aquele fogo do inferno que a pessoa está condenada para todo sempre. Gente, cadê a justiça divina nisso aí? E lança o seu filho num fogo do inferno eterno. Então a gente precisa ir analisando essas questões, né? Os aprendizados equivocados em outras doutrinas e religiões que nós falamos, e ainda a falta do entendimento do que é verdadeira justiça divina. Então, essas questões que nós podemos trazer desse assunto. Eu acender essa luz aí um pouquinho, por favor. Queria terminar esse nosso tema de hoje com a leitura desse livrinho aqui, Joia, uma preciosidade, uma joia mesmo. E a psicografia de Francisco Cândido Xavier, e editado pelo Espírito Emmanuel, e chama-se Em Torno do Futuro. E nos ensina Emmanuel: não precisas procurar adivinhos para saber o que te espera.
nem necessitas daqueles outros que te descubram o passado que já conheces pelas próprias tendências. A vida é o presente vivo e imperecível. Na tela das horas, somos o ontem que se foi e seremos o amanhã que virá. A semente plantada resume todas as cogitações em torno do porvir. Terás o que cultiva. Vou repetir esse trechinho, porque essa é a mensagem fundamental da manhã de hoje. Terás o que cultivas. Não colherás figos na macieira e vice-versa. Ciente de que todos os pensamentos e atos são sementeiras do destino, seleciona o material que consideres adequado à tua felicidade e centraliza-o no serviço do bem aos semelhantes. Do que deres presentemente, recolherás os resultados depois. Do que deres presentemente, recolherás os resultados depois. O futuro começa agora. O futuro começa agora. Cede hoje à vida o que possuas de melhor. E amanhã, aquilo que a vida tenha de melhor te responderá. Então, na verdade, nessa pequena mensagem de Emmanuel, que Chico psicografou, ele faz um grande resumo de todo o conteúdo que nós vimos aqui e que está na nossa doutrina espírita, em vários pontos. Os Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no Evangelho de João, do ensinamento de Jesus. Para terminar, a gente gosta, né? Sempre nós todos, a vida inteira, nós estamos atrás de fórmulas que são infalíveis. Nós queremos uma receita de bolo. Isso é uma questão nossa do ser humano, né? A gente quer uma receita de bolo. Tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar. Mas como? Não tem aqui. Ó. Esse assunto de hoje, eu ouso dizer para vocês que nós temos receita infalível aqui, 3 recursos para uma vida feliz, futura. Quais são? Primeiro, cultivar o bem. Nós ouvimos aqui isso várias vezes, inclusive aqui na mensagem do Emmanuel, cultivar o bem. Cultivar o bem depende de quem? Só de nós. Nós não dependemos mais de ninguém para cultivar o bem. Não depende de pai, não depende de mãe, não depende de filho, não depende de cônjuge, não depende de amigo, não depende da casa espírita, da igreja que você frequenta, do templo. Não depende de ninguém. Cultivar o bem depende da gente. Então é infalível porque depende da gente, não depende de ninguém. Você não precisa ter dinheiro, você não precisa ser um cara bonito, você não precisa ser muito inteligente, porque você pode, qualquer que seja a situação, auxiliar alguém. Outro dia eu falei isso para um amigo meu, eu falei assim, você está equivocado com isso. Vamos supor que a pessoa está imobilizada na cama e tal, ele já não tem, ele tem problema mental, ele tem tudo. Vai ajudar em quê? Está ajudando muito aquelas pessoas que estão cuidando dele. Está ajudando demais, muito mais do que nós dois aqui vamos ajudar, talvez, a nossa vida inteira. Assim, é chato conversar com você. Não é muito chato. Você tem que ouvir isso ainda. Eu falei, não, diga que eu estou errado. Então, cultivar o bem é uma coisa que depende exclusivamente da gente, mas tem mais. Semear o amor, esse amor que até hoje a gente não compreendeu, a essência, e nós estamos falando do amor divino, né? Nada daqueles outros amores que nós estamos acostumados, é a leitura do dia a dia nos leva a semear o amor que Jesus nos pregou desde toda a sua pregação foi com base nisso que está aí. Depende da gente, só não depende mais de ninguém também. Terceiro, servir sempre. Quanta dificuldade nós temos em servir. Quanto o nosso egoísmo ainda nos puxa para trás para que nós não sirvamos. Eu até faço isso no final de semana, é meu. Eu falei, gente, calma. É legítimo que você queira o final de semana, mas que tal de vez em quando? Não precisa ser sempre, não, de vez em quando.
Servir-se, então, depende da gente, não depende mais de ninguém. Você serve o porteiro, dando um bom dia para ele, dando um sorriso para ele, passando por um gari, já passando por um gari, passando assim, bom dia, amigo. E ele toma um susto assim, olhando, quem é esse moço que está me dando um bom dia? Quem é esse? Ei, bom dia, bom dia. Alguns ficam assim, muito obrigado pelo bom dia. Como assim, muito obrigado pelo bom dia? Então, o servir não é você pegar e sair suando, quebrando pedra. Não, servir é coisas simples, muito simples. Então, com esses 3 recursos infalíveis, e feliz da futura, gente. Obrigado, sobretudo pela oportunidade de hoje estar aqui com vocês, mais para refletir esse tema. Vamos rever.